E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Bia passará por uma cirurgia muito perigosa. Porém, os médicos irão descobrir um outro problema muito sério na moça, que deixará a todos em choque. Será então que o Dr. Protásio irá até a sala de visita e Clarice, aflita, se aproxima do médico e pergunta: "O senhor tem alguma novidade sobre o estado da minha filha? Ela está bem, doutor?" O médico a encara e responde: "Bem, a cirurgia no coração foi um sucesso, mas, infelizmente, descobrimos um outro problema." Clarice, preocupada, pergunta: "Mas do que o senhor está falando? Que problema foi esse que o doutor encontrou na minha filha?" Maristela e Juliano também pedirão uma explicação. O doutor Protásio então diz: "Na verdade, eu cheguei há pouco tempo e ainda não pude entender completamente o estado da Bia. Por isso, eu vou ter que pedir a vocês para terem um pouco de calma. E é assim que eu tiver alguma novidade, eu volto para comunicar a vocês." O médico sairá deixando Clarice, Juliano e Maristela aflitos. Mais tarde, o Dr. Protásio vai até o quarto de Bia e avisa: "Bia, a gente precisa conversar e eu já adianto que se trata de um assunto muito sério." Bia, ao escutar aquilo, fica assustada e o médico, ao se aproximar da moça, ele diz: "Bom, quando os cirurgiões abriram o teu corpo para operar o teu coração, eles descobriram algo muito grave e eu tenho certeza de que você já deve saber do que eu estou falando, não é mesmo?" Bia fica ainda mais assustada e pede: "O senhor não pode contar isso para ninguém. Eu não quero que ninguém saiba. Eu te imploro, doutor. Isso tem que ser mantido em segredo." O médico olhará para a moça e dirá: "Bem, você já é de maior e eu sou obrigado a respeitar a tua vontade. Porém, seria muito importante que você contasse para alguém do teu problema e, principalmente, contasse quem o causou." Bia, ao escutar aquilo, fica muito mal. E o médico, ao perceber o desconforto da moça, ele pergunta por que ela tinha mantido tudo aquilo em segredo. A mimada o encara e conta: "Na verdade, eu acho que a minha mente tinha bloqueado qualquer lembrança do dia em que tudo aconteceu. Bem, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. E somente depois de ter descoberto o que o meu pai fez com a minha mãe, eu pude me lembrar do monstro que ele é." O médico então pergunta: "E você quer que eu chame a polícia até aqui?" Bia fala que não e confessa ter muita vergonha. O médico então perguntará se ela aceita receber visita dos parentes, inclusive o Juliano. E Bia pensa bem antes de responder e fala: "Tudo bem, o doutor pode deixar que eles entrem, mas, por favor, mantenha a nossa conversa somente entre a gente. Eu tenho muita vergonha de tudo que aconteceu." O médico dá a sua palavra que manterá o sigilo e avisa: "Mas é bom que você saiba, mocinha, que eu já comuniquei a todos que os cirurgiões tinham descoberto um problema muito grave dentro de você. Porém, eu não cheguei a explicar do que se tratava, porque antes eu precisava falar com você." Bia agradece e pede para que o médico ganhe um pouco de tempo e diga que ele precisa fazer mais alguns exames. Após escutar aquilo, o médico sai e não muito tempo depois, Clarice, Juliano e Maristela entrarão no quarto de Bia e naquela mesma hora, a moça, ao ver o pai, ficará pálida de medo. Clarice notará a moça estranha e pergunta: "Você está bem, minha filha? Você parece um pouco pálida. Por acaso, você está sentindo alguma coisa, Bia?" Bia não responderá à sua mãe
e começará a pedir para que o seu pai saia do quarto. Juliano, sem entender, pedirá uma explicação a Bia. E a moça responde: saia daqui, seu monstro! Eu me lembrei de tudo! Saia daqui agora! Eu te odeio! O empresário, ao escutar aquilo, ficará tão assustado que pensa consigo mesmo: será que a Bia realmente se lembrou do que aconteceu naquele dia? Se isso for verdade, eu estou perdido de vez. Maristela, achando tudo aquilo muito estranho, pedirá uma explicação ao filho. E Juliano responde: mamãe, eu não faço ideia do que a Bia esteja falando. Deve ser o efeito de algum remédio. Já a Bia continuará chamando Juliano de monstro e exigindo que ele vá embora do seu quarto. O doutor Protásio, ao escutar os gritos, ele se aproximará e pedirá para que o Juliano deixe o quarto. No entanto, o vilão, com medo de ser desmascarado, ele se recusa e diz: eu não vou deixar a minha filha sozinha aqui. Eu faço questão de ficar ao lado dela. Já Maristela, ao ver o estado alterado da neta, ela encara o filho e ordena: você vai sair daqui agora, Juliano. Você não vê que a minha neta está muito abalada? Não. Então saia e não se preocupe que eu vou ficar aqui ao lado dela. Juliano, sem alternativas, ele aceita em deixar o quarto. Porém, o Crápula, antes de sair, ele olha para a filha e fala: Bia, eu espero que você se recupere logo, minha estrelinha. E eu tenho certeza de que se você não fizer nenhuma besteira, a tua vida voltará ao normal como antes. Clarice notará um certo tom de ameaça na voz de Juliano. Eu questiona: Juliano, por acaso você está ameaçando a tua filha? Juliano, sem pensar duas vezes, responde: mas é claro que não. Eu só desejei que a minha filha se recuperasse. Somente isso. Maristela, achando a atitude do filho estranha, ela manda novamente que ele saia do quarto. E Juliano, mesmo contra a sua vontade, obedece. Já Clarice, ao olhar para Bia, ela pergunta: o que foi que aconteceu, minha filha? Por que você teve essa reação? Por que você chamou seu pai de monstro, Bia? Maristela defenderá o filho e dirá: isso deve ter sido por causa das mentiras que você inventou para a Bia. Agora a menina está pensando que o pai dela é um monstro. E isso é tudo culpa tua, Clarice. Até o fato dela estar aqui e ter passado por essa cirurgia muito arriscada foi culpa sua. Bia, naquele momento, defenderá sua mãe e dirá: não é por causa da minha mãe que eu chamei meu pai de monstro, mas sim porque eu lembrei de algo terrível, algo que por muito tempo eu oprimi dentro de mim e tentei esquecer com todas as minhas forças. E por um certo tempo eu até esqueci. Eu chego a pensar que é tudo imaginação da minha cabeça e que o meu pai nunca teria sido capaz de fazer algo como aquilo. Mas acontece que depois dessa cirurgia, todas as minhas lembranças voltaram, como se fosse um pesadelo. Clarice, preocupada, arregalará os olhos e pergunta: do que você está falando, minha filha? Do que você se lembrou que o Juliano fez contra você? O que foi que ele fez, Bia? A moça, assustada, pedirá para as duas irem embora. E Maristela, preocupada, pedirá que a neta explique o que tinha acontecido entre ela e o Juliano. Bia se recusará a responder. E o doutor Protásio, vendo toda aquela situação, pedirá para Clarice e Maristela deixarem Bia repousar e voltarem em outro momento. Clarice e Maristela sairão do quarto e Clarice,
ao retornar para a pensão. Ela contará tudo o que aconteceu para Beatriz e Beto. No entanto, Maristela voltará para a mansão para ter uma conversa muito séria com Juliano. Juliano já estará na sala, esperando a sua mãe. E ao vê-la entrando, ele se aproxima e pergunta: "E então, mamãe, como tá a Bia? Ela está melhor?" Maristela encara o filho com um olhar desconfiado e diz: "Juliano, a Bia estava um pouco alterada, mas o Dr. Protásio disse que ela está fora de perigo." Juliano, ao escutar aquilo, questiona: "E, por acaso, ela falou alguma coisa depois que eu saí do quarto?" A Bia parecia um pouco estranha, mas isso deve ter sido por causa dos remédios. Maristela olhará para o filho e dirá: "Na verdade, ela comentou algo que se lembrou de você, Juliano. Algo que você teria feito a ela." O Crápula ficará apavorado e pergunta: "Que absurdo! E o que foi que a Bia falou que eu fiz contra ela?" Maristela se aproxima ainda mais de Juliano e responde: "Bom, isso ela não quis especificar, mas para ela te chamar de monstro, deve ter sido alguma coisa muito grave, não é mesmo, Juliano?" Juliano pensa rápido e diz: "A Bia só estava me tratando daquela forma por causa da história que a Clarice contou para ela." Maristela encara o filho e avisa: "Eu espero que para o teu bem você tenha razão, Juliano, porque caso contrário, eu não sei do que eu seria capaz se eu descobrisse que você fez alguma coisa contra minha neta." Juliano, nervoso, disfarça e fala: "Mas o que a senhora está insinuando? Eu não seria capaz de fazer nenhum mal à Bia. Ela é a minha filha." Maristela, ao ver a cara de preocupação do filho, ela fica com uma pulga atrás da orelha e diz: "Eu espero que você esteja falando a verdade. Mas, de qualquer modo, é bom que você saiba que eu vou tirar a limpo toda essa história. É só a Bia ter uma melhora que eu vou conversar com ela e pedir que ela me explique o que foi que ela se lembrou." Após falar aquilo, Maristela sai e Juliano, preocupado, resmunga: "Eu tenho que fazer alguma coisa. Se a Bia contar o que eu fiz para minha mãe, eu estou acabado. E conhecendo a mamãe, ela nunca vai me perdoar. E é capaz até de mandar alguém desaparecer comigo." O Crápula, sem alternativas, fará uma ligação e marcará um encontro. Ele, então, sem perder tempo, entra em seu carro e sai em alta velocidade até o local marcado. Ao chegar lá, Juliano se encontra com a enfermeira Kátia, que pergunta: "Eu vim assim que o senhor me chamou. Não deu sequer tempo de me trocar." Juliano diz que aquilo não é um problema e fala: "Eu preciso que você me faça um favor e eu garanto que você será muito bem recompensada." Kátia pergunta do que se trata e Juliano explica: "A minha filha está internada no hospital que você trabalha e eu preciso que ela não saia nunca mais daquele lugar, se é que você me entende." A enfermeira fica surpresa com o pedido do vilão e Juliano se aproxima ainda mais e avisa: "Eu sei muito bem que você é acostumada a fazer esse tipo de trabalho. Foi um velho amigo que me passou o teu contato." A enfermeira, ainda surpresa, ela responde: "Bom, realmente, não vou fingir que sou uma santa, mas eu nunca tinha recebido um pedido desses antes. Nunca ninguém me pediu para fazer mal à própria filha." Juliano, sem paciência, retruca: "Eu não vim até aqui para receber lição de moral. E eu já disse que eu vou pagar muito bem. Então me diga de uma vez,
se você vai aceitar ou não o serviço. A enfermeira, sem pensar duas vezes, afirma: desde que você me pague, eu faço o que o senhor pedir, independente de quem seja. Juliano, ao escutar aquilo, avisa: eu quero esse serviço o mais rápido possível. Se possível, amanhã mesmo. A enfermeira então garante: o senhor não se preocupe, que amanhã a tua filha não será mais um problema. Após falar aquilo, Juliano se despede e sai. Já no dia seguinte, bem cedo, Clarice se prepara para ir até o hospital. E Beatriz e Beto se oferecem para acompanhá-la. No entanto, Clarice responde: não, é melhor que eu vá sozinha. Eu quero ter uma conversa muito séria com a Bia e saber o que foi que ela se lembrou que a deixou tão abalada. Após falar aquilo, Clarice sai. Enquanto isso, naquele momento, a enfermeira que o Juliano tinha contratado estará se preparando para colocar o seu plano em ação e silenciar de uma vez por todas a Bia. Kátia, ao se aproximar do quarto da mimada, ela olha pela janela e, ao ver a moça sozinha em sua cama, ela então irá até a sala onde ficam os medicamentos do hospital e, ao entrar, ela olha para os lados e fala consigo mesma: eu tenho que encontrar algum remédio que seja forte o suficiente para parar o coração daquela garota. Enquanto isso, Clarice chegará no hospital e, antes de ir conversar com a filha, ela irá até o escritório do Dr. Protásio. O médico, ao ver Clarice, ele pergunta: Dona Clarice, a senhora por aqui? Por acaso veio visitar a sua filha? Clarice confirma e diz: eu vim sim ver como a minha filha está, mas eu também quero saber o que está acontecendo com ela, doutor. Eu sei que ela está me escondendo alguma coisa e que o senhor sabe do que se trata. O doutor Protásio fica claramente nervoso e Clarice comenta: pela tua reação, deve ser uma coisa muito grave, não é mesmo? Enquanto isso, a enfermeira Kátia pegará um remédio e dirá: esse aqui, ele é perfeito. Esse remédio vai simular uma falsa parada cardíaca. E após pegar o remédio, Kátia irá em direção do quarto de Bia. E não muito tempo depois, Bia estará em sua cama quando escuta o barulho da porta abrindo. E logo em seguida, Maristela entra. Bia, ao ver que era sua avó, ela questiona: vó, a senhora por aqui tão cedo? Maristela se aproxima da neta e responde: eu quis vir aqui antes de ir para a empresa, para saber se você estava se sentindo melhor, já que ontem você ficou muito alterada. Bia pedirá desculpa à sua avó e Maristela avisa: você não precisa pedir desculpas, querida. Eu só gostaria de saber o porquê você chamou o teu pai de monstro. Isso, por acaso, tem alguma relação com a história que a Clarice te contou? Bia a encara e diz: não, vó, não tem nada a ver com a minha mãe. Maristela fica ainda mais curiosa e pede para a neta se explicar e contar o que ela sabia de tão grave sobre o Juliano. Bia pensa um pouco e fala: eu sinto muito, mas eu ainda não me sinto bem para contar para a senhora. Mas eu prometo que quando eu me sentir pronta para contar toda a verdade, a senhora será uma das primeiras a saber. Maristela fica aflita com a neta e Bia continua falando: eu só peço que a senhora não deixe que o meu pai venha até aqui. Eu não quero ver ele nunca mais. Maristela acalma a moça e garante: não se preocupe, meu amor, que o Juliano não virá até aqui. E eu
Inclusive, vou ficar o dia inteiro aqui do teu lado. Bia agradece. E Maristela avisa. Bia, eu só preciso ir ao banheiro por 1 minuto, mas eu volto logo. Bia então dirá para sua avó que ela pode usar o banheiro do seu quarto. E Maristela, após agradecer, ela vai até o banheiro. Em seguida, a enfermeira Kátia entrará no quarto de Bia e, ao olhar para os lados, ela vê que o quarto está vazio e pensará que a moça estava sozinha. Já Bia, ao ver a enfermeira, ela pergunta: Desculpa, mas quem é a senhora? E o que você está fazendo aqui? Kátia se aproxima e mente dizendo: Foi o Dr. Protásio que me mandou até aqui e ele pediu para que eu aplicasse um medicamento em você. Bia não irá desconfiar de nada e quando Kátia pega uma seringa, ela fala: Eu garanto que você não irá sentir nenhuma dor. Enquanto isso, Clarice estará chocada ao descobrir o segredo de Bia e pede: Eu preciso falar com a minha filha. Eu preciso que ela saiba que sempre poderá contar comigo. O Dr. Protásio a encara e avisa: A senhora queira me acompanhar, que eu vou te levar até o quarto da tua filha. Eu acho melhor estar presente, caso a Bia se sinta mal. Clarice agradece e os dois saem em direção do quarto. Já no quarto de Bia, a enfermeira Kátia, ao se aproximar, ela encara a garota e diz: Eu quero que você saiba que não é nada pessoal, é só um trabalho. Bia acha estranho as falas da enfermeira e pergunta: Do que a senhora está falando? Como assim não é nada pessoal? A enfermeira, confiante que estava a sós com a Bia, ela atormentará a moça e contará que Juliano lhe pagou muito bem para que ela lhe aplicasse aquela medicação. Bia ficará desesperada e a enfermeira pensa consigo mesma: Isso é perfeito. Assim, esse medicamento que eu vou aplicar terá um efeito ainda mais eficaz. No entanto, o que a enfermeira não imaginava é que Maristela também estava naquele quarto e tinha escutado cada palavra. E ao sair do banheiro, a vilã grita: O que foi que você acabou de falar? Me explique essa história direito e se afaste da minha neta agora. A enfermeira arregalará os olhos ao perceber que tinha sido pega no flagra e tentará mentir dizendo: Do que a senhora está falando? Eu só vim aqui para dar os medicamentos da Bia. Naquele momento, o Dr. Protásio e Clarice entrarão no quarto e, ao ver toda aquela cena, o médico pedirá uma explicação à enfermeira e Kátia, assustada, ficará calada. Já Maristela tomará a palavra e contará tudo o que tinha escutado da enfermeira. O médico, ao perceber que a seringa que a enfermeira segurava estava cheia de um remédio nocivo, ele manda: Se afaste da paciente e jogue essa seringa. Você sabe muito bem que o conteúdo que tem aí é fatal para uma pessoa que sofre do coração como a Bia. Momentos depois, a polícia será chamada e a enfermeira será presa após ela confessar que tinha sido Juliano a ter mandado que ela desse um fim na própria filha. Já Maristela ficará arrasada e se perguntará o porquê Juliano teria feito uma coisa horrível daquela contra sua neta. E Clarice, ao olhar para Bia, ela avisa: Eu já descobri toda a verdade, estrelinha. O Dr. Protásio me contou. E eu acho que você deveria contar a verdade para sua avó também. Até porque, apesar das nossas diferenças, eu tenho certeza que a Maristela ama muito você. Maristela, ao escutar aquilo, fica ainda mais aflita e implora para que a neta lhe conte toda a verdade. Bia, aos prantos, revela: Quando eu era mais nova,
O meu pai se aproveitou de mim. Ele disse que não tinha problema, já que nós não tínhamos o mesmo sangue. Mas depois de um tempo, eu acabei engravidando e ele me forçou a tirar o meu útero. Foi bem naquele período que o meu pai disse que me levaria para a Europa. Porém, a verdade é que ele me levou para uma clínica e eu fiquei tão traumatizada que tentei esquecer tudo aquilo. Eu fiquei negando para mim mesma toda a história, me fazendo acreditar que tudo aquilo não passou de um terrível pesadelo e não foi real. Maristela ficará tão arrasada que promete à neta que Juliano vai pagar caro por todo o mal que ele lhe fez. A megera passará para o lado de Clarice e as duas juntas colocarão Juliano na cadeia por todos os seus crimes. No entanto, o vilão não irá durar muito tempo na cadeia, já que Maristela pagará um policial para acabar com a vida do filho. O Crápula terminará enterrado em um cemitério de indigentes, sem ter sequer uma pessoa no seu velório. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.